Doutora, a criança, no caso, como a exclusão na escola tem esse impacto diretamente na autoestima e na evolução dessa criança, essa exclusão que ela recebe na escola. Isso é bem complicado, porque às vezes a criança ela acaba ficando sem querer ir para a escola, ela não tem estímulo para ir para a escola, chora para ir para a escola, começa a ter outros problemas comportamentais decorrente da falta de adequação ao suporte que a escola deveria dar para aquela criança. Por isso que é importante palestras, a gente tá sempre orientando aí as escolas, os professores, enfim, quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, né, é melhor, porque a criança, ela acaba ficando desmotivada e fica achando, eu sou burro, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade, então é melhor não fazer isso, melhor não ir para a escola, porque eu não consigo dar conta e eu não quero mais ir, e aí ela acaba perdendo o vínculo social que ela tem com os amigos. Se ela fica muito aquém dos amigos, ela também fica com a autoestima baixa. Alguns casos de pacientes que eu recebi com relação à escola, até a questão de, vamos fazer uma prova adaptada, mas a prova adaptada ela vai fazer separada dos coleguinhas da escola. Aí a criança ela está se sentindo mal porque ela faz a prova separada, todo mundo repara que ela faz a prova separada. Aí eu orientei a escola, eu falei, olha, então a gente vai fazer o seguinte, ela vai fazer a prova dela separada, mas no dia da prova dos amiguinhos dela, ela vai fazer a prova junto com eles. Ela pode fazer uma prova diferente, mas junto com os amigos, para ela estar ali naquele mesmo momento, ela se sentir incluída. Estou fazendo tudo o que eles estão fazendo. Ou depois faz uma prova separada. Se houver necessidade, né? Então, exato. Então, é questão da gente organizar para também não impactar tanto a vida da criança, né? Porque a escola é um excesso de estímulos, assim, de aprendizado muito bom. A criança ela não pode não querer ir. A gente falou aqui, né? Se não tiver interesse, a gente não tem aprendizado. A gente precisa do interesse para poder ter resultado. Né? Aproveitando essa fala do interesse, né? Vamos falar da terapia de cabine. Como fazer a criança ter adesão ao tratamento? Principalmente no caso de crianças com TEA, né? E outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, alguns casos no meu consultório, eu comecei a receber algumas crianças com TEA e eu vi que elas tinham muita resistência à cabine. Então, o que eu pensei? Bom, eu preciso bolar alguma estratégia que elas gostem de vir. Então, eu pensei, vamos usar o computador. É claro que a gente vai orientar os pais. Olha, não vai ficar na tela o dia inteiro. Mas aqui, ela fica aqui alguns minutos na sessão, o tempo ali de 1h30, 1 hora de sessão. Não vai ser aquilo que vai atrapalhar esse tempo de tela, que vai atrapalhar o resto do desenvolvimento dela, né? Mas a gente, às vezes, usa estímulos com computador, com fone. Tem paciente que não gosta de colocar fone. Autista, ele tem muita resistência, né? De toque, de coisas que fiquem apertando. Então, eu trabalho com caixas de som. Às vezes, a caixa de som fica separada, então não atrapalha a criança. Às vezes, eu uso estímulos até psicomotores mesmo, né? Tipo, a gente vai fazer uma tarefa aqui que você tem que pular corda se você ouvir um som X. Se você não ouvir, você tem que, sei lá, dar cambalhota. E aí a gente vai ajustando para ficar uma coisa lúdica, ficar algo divertido e a criança não ter aquele bloqueio, né? E aí ela consegue aderir aí à terapia, mesmo sendo chato, né? Porque às vezes eles reclamam, a terapia de cabine é meio chato, meio desconfortável, não quero entrar na cabine. Eu tive um paciente que o problema dele era o fone que eu tinha lá. Eu troquei o fone, tudo não resolveu. Aí a mãe falou, posso trazer o fone dele de casa, que ele gosta do fone dele. Né, ele tinha aquele costume de usar o fone. Eu falei, pode, então traz o fone dele toda vez Tudo e a gente se vai adapta, fazer. né, Dani? Exatamente, a gente tem que estar flexível para isso, né? Sim. Claro que a gente vai seguir ali o protocolo terapêutico que a gente tem que seguir, baseado nas evidências científicas, mas a gente vai ajustar para que a criança tenha interesse e a gente tenha resultado, né? É isso mesmo. Diz pra gente, né? Está acabando. Infelizmente, que pena, né? Como as famílias podem ser protagonistas e não espectadoras na evolução da comunicação do filho? A comunicação, ela é essencial para tudo. Para a gente ter a nossa vida social, a nossa rotina do dia a dia, para o nosso crescimento e desenvolvimento, né? E a criança, ela precisa muito de estimulação, não só de profissionais, mas ela precisa da estimulação com os pais em casa. Então, eu entendo que a vida é corrida, que os pais têm que trabalhar, muitas das vezes é difícil dar conta de
tantas demandas, às vezes a criança tem várias terapeutas, então a mãe, o pai tem que trabalhar para poder dar conta de pagar, de arcar com esses custos, né? Mas tirar sempre os momentos para ter a estimulação com a criança. Coisas simples, às vezes no dia a dia, final de semana, chama a criança, vamos cozinhar comigo. Só ali, aquele momento de cozinhar, você está ensinando tanta coisa, você está ali, a criança está recebendo estímulo de linguagem o tempo inteiro. Porque ela está aprendendo a contar, vamos ver aqui, quantas colheres vai precisar para fazer esse bolo. E aí, só dela estar interagindo com os pais, também é super rico. Tem crianças que a gente vê que tem vocabulário de adulto, né? Eu falei, essa aí conversa bastante com os pais, ela conversa bastante com adulto. Ela não fica só com criança. Por quê? Porque ela está inserida naquele meio. Então, o que a gente precisa pensar é sempre assim, preparar um ambiente, o tempo inteiro em casa, os pais prepararem esse ambiente para ter a estimulação com os filhos em casa. No dia a dia, quanto mais tempo você conseguir passar com o seu filho, com a sua filha, você vai conseguir ter mais estimulação. Sim. Não se culpe pelo excesso de trabalho, porque é necessário, né? Eu entendo que às vezes os pais carregam também essa culpa, ainda mais quando tem filhos que têm algum transtorno, especiais, enfim. Mas é possível tirar alguns momentos para entrar com essa comunicação dentro de casa, né? Que tem a qualidade, né, Dani? Exato, tempo de qualidade. Exatamente. Eu queria só te fazer uma pergunta que nem está aqui. Mas eu preciso te perguntar, qual é a sensação de receber um paciente no consultório com diagnóstico de que não vai falar e ele começa a falar? Ai, não tem nem explicação. É incrível, porque eu comecei a aprender ao longo da minha faculdade, né, dos estágios que eu fiz, eu comecei a colocar na minha cabeça o seguinte lema: não desista da criança, não desista do paciente, porque eu já tive vários pacientes que chegaram para mim que eu achei, eu penso que não vai conseguir desenvolver a fala, mas eu nunca falo isso para os pais, porque teve pacientes que eu achava que não ia desenvolver e o paciente desenvolveu, e assim, é uma sensação incrível. Porque a gente tem que aprender com eles, né? Com os pacientes. Essa diferença de, olha, estava esperando um resultado, você superou as expectativas, porque eles sempre superam. Sempre superam. A gente acha que não vai dar conta. Eu atendo muita criança surda, né? Que às vezes precisa colocar o aparelho. É surdo, não vai falar. A criança chegou com TEA, olha, ela não vai falar, ela só é não verbal. Mas a gente tem que estimular. Quanto mais a gente estimular, mais surpresas a gente vai ter com aquela criança. Então, você, mãe, que já recebeu esse diagnóstico que o seu filho não vai falar, não desiste. Não desiste, porque existe a possibilidade, sim. Eu mesma já presenciei uma criança autista não verbal com esse diagnóstico. E ela falou. Aos 9 anos, ela falou. Então, isso pode acontecer. A minha filha não era não verbal, mas a minha filha não fazia conexões, não conseguia se expressar. E hoje participou aqui do podcast. Já esteve aqui, né, nesse podcast. Então, assim, dizer que não vai falar, meu Deus, é muito sério você dizer isso para um pai e para uma mãe, né? Porque existe a possibilidade de falar sim. Existe essa possibilidade. Então, a receita é: não desista. Nós não somos Deus, né? Só Ele é que sabe o futuro que espera para aquela criança. Daniela, não pode desistir. Se você tivesse que dar um conselho hoje para essas mães que estão com essas crianças com TPAC, né, em casa, estão precisando de uma orientação, o que você diria para elas? Busque informação. Busque informação. Informações plausíveis. Procure fontes confiáveis. Canais que realmente são sérios, porque na internet também a gente tem muita coisa. Então, a gente tem que filtrar muito tudo que a gente vê, né? Mas quanto mais informações, e eu sempre falo assim, segue a intuição. Porque tem horas que a gente recebe um direcionamento divino mesmo. Olha, não sei, eu fui nesse profissional aqui, mas eu sinto que tem mais alguma coisa, eu sinto que tem que buscar, que precisa fazer alguma coisa. Então, siga a intuição, porque a intuição não falha. A intuição de mãe, então, né? Exatamente. Pecar pelo excesso. É certeira. Exatamente. E tá na hora de brincar? Vamos brincar? Topa uma brincadeira? Com certeza. Então, vamos pro nosso Sede Pong. Uma palavra. Deus. Um livro.
Nossa, tem tantos. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Esse livro é ótimo. Esse livro é ótimo. Algo inesquecível. Transformação na vida da criança. E uma saudade? Saudade da minha mãe. Uma referência. Referência, eu também considero minha mãe. E um sonho. O sonho é conseguir transformar mais pessoas além do que eu consigo alcançar. Isso aí. E vamos realizar isso por esse podcast. Você Isso aí aí. compartilha essa informação, não é isso, gente? É isso aí. Bota no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, do pessoal do trabalho, da escola que seu filho estuda. Olha que vai chegar muita coisa boa lá, né? E como é que eu encontro Daniela Nielsen? Como é que eu posso te encontrar nas redes sociais? Quer deixar o seu contato, sua rede? Ah, sim. Meu Instagram é @fonodaniela_nilsen. Então, pode me encontrar lá. O consultório atende na Barra da Tijuca, então aqui no Rio de Janeiro, e também no teleatendimento, né? Porque agora a gente atende o mundo inteiro, Repete, né? Com teleatendimento. repete seu Instagram, professor. @fonodaniela_nilsen. Isso É o aí. Instagram. E você que é mãe, tenha paciência. É. O trabalho da fono, ele às vezes é mais demorado, mas ele é eficaz. Então, tenha paciência. A palavra de hoje é paciência. É necessário. Confia, E né? vamos É. mimos? Vamos temos para os mimos para É. Daniela? Temos! Muito obrigada. Vamos mimar nossa convidada. Olha só, Olha, gente, Daniela hoje adorei. está representando muitos fonoaudiólogos aí do Isso. Brasil. Quero mandar um beijo para as fonoaudiólogas aí do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que tanto fizeram na minha vida, e também a fonoaudióloga doutora Shirley Smulho, né? Que é uma querida Maravilhosa. também. Né? Ah, então Que peraí. junta- Também quero mandar um beijo pra fono da minha filha, que entrou sem falar e saiu falando. Sônia Nascimento. Um mimo para as fonos. Para todas as fonos, gente. Um beijo, um queijo e um pró. Até o próximo, né, gente? É, acabou, Obrigada. né, gente? Acabou. Obrigada. Tchau. Até o Tchau, próximo. gente. Beijo. Yeah. Senhor amado, Deus querido, muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui neste lugar. Senhor, eu quero te pedir primeiro, em nome de Jesus, que tu venhas abençoar a nossa convidada. O Senhor sabe o quanto é importante a função que ela exerce, o quanto foi importante na minha vida, na vida da minha filha. Por isso, Deus, eu quero te pedir que tu use essa moça para que as mães, as pessoas que têm filhos autistas que são não verbais, possam ter esperança. Aqueles que falam com a fala comprometida, tenham esperança através do trabalho da fono. Ó Deus, que tu venhas alcançar essas pessoas e que o nosso podcast possa chegar a lugares distantes com essa mensagem de transformação de vidas. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus.